E aí, meus amiguinhos do sexto ano, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Davi, professor de desenho geométrico, e vim aqui, pessoal, nessa videoaula a gente concluir aquela parte de polígonos que ficou faltando. Essa parte de polígono que ficou faltando, pessoal, vocês vão localizar ela na página 28 do livro, certo? O que foi que eu planejei então para essa aula? Nessa aula de hoje, nós vamos terminar essa parte aqui, que é a parte 28 do livro, certo? Vamos entender o que essa informação, o que essa parte aqui está querendo passar para a gente, e depois eu vou passar uma atividade para vocês fazerem, que vai ser a atividade de casa. Na aula seguinte, que é a aula da próxima segunda, nós vamos resolver essa atividade, certo? E eu já vou disponibilizar para vocês uma atividade de revisão, uma lista de exercícios de revisão que eu já vou disponibilizar para vocês durante a semana, no mais tardar até quinta-feira, certo? Eu vou estar disponibilizando esse material para vocês lá na plataforma, certo? Que vocês estão sabendo, lá naquela plataforma do Classroom. Vocês vão lá pegar as atividades que o tio vai botar lá e vão começar a resolver, porque segunda-feira a gente vai corrigir essa atividade que eu vou passar hoje e começar a resolução dessa revisão, certo, pessoal? Então vamos lá, o que ficou para nós concluirmos desse conteúdo de polígono na página 28? Que é justamente a parte de nomenclatura dos polígonos, pessoal. Olha, essa nomenclatura dos polígonos ela é muito importante. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você sabe o nome do polígono, você consegue identificar esse polígono, então você vai saber quantos lados ele tem. Parece uma coisa bem simples, mas é uma informação muito importante. Porque não é todo mundo que sabe quantos lados tem um determinado polígono. Então, se você fala o nome de um polígono e ele dizer quantos lados ele tem. Como, por exemplo, o icoságono. O icoságono, ele é um nome, icoságono é o nome de um polígono. Mas que polígono é esse? Você só consegue identificar um polígono pelo número de lados. A única forma de você diferenciar um polígono do outro é pelo número de lados que esses polígonos vão ter. Então, o icoságono, pessoal, já adianto para vocês, o icoságono ele é um polígono que vai possuir 20 lados. Vocês sabiam? Se tivessem olhado pelo livro antes, ia conseguir desvendar, né? Mas tem gente que não sabe. E isso é muito importante quando você estiver lá no oitavo ano, nós temos essa formulazinha bem aqui, ó. A princípio é só a título de curiosidade, não vai servir para nós agora. Essa formulazinha SI que é igual a N menos 2 vezes 180 graus. Isso aqui é só a título de curiosidade, certo? Não vai servir para nós hoje, agora, no sexto ano. Vai servir para que dia, pessoal? Para que ano, professor? Só vai servir para nós lá no oitavo ano, certo? A princípio, só a título de curiosidade. Vocês estão vendo essa formulazinha? Esse SI significa soma dos ângulos internos, certo? SI é a soma dos ângulos internos. Quem é esse N aqui, pessoal? Esse N aqui é o número de lados. É o número de lados que um polígono possui. Então, se eu quero saber quanto é que dá a soma dos ângulos internos do icoságono, eu primeiro tenho que saber quantos lados ele tem. Que é quanto? 20. Então, quem vai ser esse N? 20. Então, na fórmula, tu vai substituir esse N pelo número de lados que esse polígono tem. Então, é muito importante você saber o nome desse polígono e quantos lados ele vai ter, certo? E é o que nós vamos aprender agora nessa aula. Então, vamos começar do princípio, do começo. O menor número de lados que um polígono pode ter, o menor de todos é 3, certo? Se o polígono ele possui 3 lados, então ele vai ser chamado de quê? 3 lados, ele tem 3 o quê? Triângulo, não é não? É o triângulo, certo? O polígono que possui 4 lados, pessoal, ele é chamado de não é quadrado. Todo polígono que possui 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. Quadrilátero. Sabe por que o polígono que possui 4 lados ele não é chamado quadrado, pessoal? Ele pode ser chamado de quadrado, mas você não pode generalizar. Sabe por quê? Porque existe uma diferença de quadrado para quadrilátero. Porque o quadrado, esse cidadãozinho aqui, ele possui 4 lados, não é? Possui ou não possui? 4 lados. Só que, presta atenção,
Um polígono de 4 lados, para ser chamado de quadrado, ele tem que ter os 4 lados iguais, os 4 lados de mesma medida. E os 4 ângulos também de mesma medida, que no caso é 90 graus. Então presta atenção, presta atenção. Um polígono, todo polígono que tem 4 lados é um quadrado? Não é. Não pense dessa forma. Um polígono que tem 4 lados, ele é um quadrado? Não é. Certo? Todo, quer dizer, vou reformular a pergunta. Todo polígono que tem 4 lados é sempre um quadrado? Não é. Não é isso, não é verdade. Porque para ser quadrado ele tem que ter os 4 lados iguais e os 4 ângulos medindo 90 graus. Então qual é a exceção? Qual é a exceção? Por exemplo, você tem aqui o retângulo. O retângulo não tem 4 lados, não tem? Tem sim, ó. O retângulo tem 4 lados. Só que os 4 lados são iguais. Então eu posso chamar ele de quadrado? Não. Então de forma geral, 4 lados ele é o quê? Quadrilátero. E aí você vai ter você dentro do assunto, dessa parte de quadrilátero, você vai ter os quadrados, você vai ter o retângulo, você vai ter o losango, vai ter o trapézio, que são outros tipos de quadriláteros, certo? Então, resumindo, todo polígono que tem 4 lados, ele vai ser chamado de quadrilátero. Dentro do quadrilátero você vai ter o quadrado, você vai ter o retângulo, você vai ter o losango e você vai ter o trapézio, que são os tipos de quadrilátero, tá ok? Continuando, o polígono que possui 5 lados, pessoal, ele é chamado de pentágono. Pentágono. É muito importante você saber o nome dos polígonos. O polígono que possui 6 lados, observando lá na tabelinha, ele é chamado de hexágono. 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 E o que possui 7 lados, ele é chamado de heptágono. Heptágono. Tudo bem? Continuando. O polígono que possui 8 lados, ele é chamado de octógono. Octógono. Vocês estão lembrados lá, para quem gosta de assistir o UFC, aquele espaço lá onde os lutadores ficam é chamado de quê? Chamado de octógono. Por quê? Porque ele é chamado de, por que ele é chamado de octógono? Porque ele possui 8 lados, não é? Aquela armação, aquele cercado ali, ele possui 8 lados, certo? O polígono que possui 9 lados, ele é chamado de eneágono. Eneágono. Gente, ó uma observação que eu vou botar bem aqui, ó. Observação. Eneágono não é noneágono. Não existe esse nome, pessoal. Esse nome aqui não existe. Começa com é porque ele é o 9 lado, tem 9 lados, então 9, né? 9, o N do 9, né? Noneágono. Não, isso não existe. O nome do polígono que possui 9 lados é eneágono. E o polígono que possui 10 lados, pessoal, 10 lados, ele é chamado de decágono. Decágono. Tudo bem? Continuando. O polígono que possui 11 lados, ele é chamado de o quê? Um decágono. Um decágono. O tio pegou uma gripezinha ali, mas não é essa gripe aí que tá amedrontando o povo, não. É só um resfriado mesmo. Vamos lá. O polígono que possui 12 lados, gente, é chamado de quê? Polígono, observando lá na tabelinha, ele é o dodecágono. Dodecágono. Deixa eu apagar bem aqui que eu errei, ó. Eu botei D. Vou apagar aqui com a borrachinha que eu peguei emprestada. Vamos lá. Dodecágono. É o polígono que possui 12 lados. E o polígono que possui 15 lados, pessoal, ele é o quê? Ele é o penta. Penta o quê? Pentadecágono. Pentadecágono. Penta por quê, pessoal? Se liga, ó, presta atenção, ó. Penta é o quê? Não é
5, não é? E mais decágono. O que é o decágono mesmo? É o polígono que possui o quê? 10 lados. Então, 5 do penta, né? Mais o 10 do decágono dá o quê? 15, né? Por isso aqui é o polígono de 15 lados. E por último, para finalizar, o polígono de 20 lados, pessoal. 20 lados. Olha, pessoal, nem sempre o nome vai começar pela primeira letra do número, do nome do número. Por exemplo, o polígono de 3 lados, ele é chamado de triângulo. 3, né? Começa com T, então o triângulo também vai começar com T. Isso é uma regra? Não é, pessoal. Observe. Por exemplo, o 6 começa com S. Mas o polígono que tem 6 lados, ele é quem? É o hexágono, ó, começa com H. Então vamos aprender esses nomezinhos aqui, certo? Vamos ler direitinho, fazendo as atividades. Eu acho que com certeza com a atividade vocês vão fixar mais essas ideias na cabeça, certo? Finalizando, o polígono que possui 20 lados. 20 lados ele é chamado de quê? De icoságono. Icoságono é o polígono que possui 20 lados, pessoal. Esses aqui são os mais importantes. Aí você coloca aqui para o professor, né? Ah, professor, você tem 10, 11, 12. Cadê o 13? O 13 tem um nome? O 13 ele não tem nome. O 13 você vai chamar de polígono de 13 lados. O 14, polígono de 14 lados. O 15 é o pentadecágono, né? O icoságono, o 20 é o icoságono. Vamos nos atentar para o que está colocado no livro, certo? No livro como no livro foram colocados esses 12 aqui, então vamos trabalhar com esses 12 aqui. Os outros ficam a título de curiosidade. Eu deixo esse desafio aqui para vocês, ó. Vocês vão pesquisar, presta atenção, ó. Não deixem de fazer. Pesquisem lá pra gente como é que se chama o polígono de 13 lados e o polígono de 14 lados, que é o que está faltando aqui, certo? Está faltando aqui o polígono de 13 lados, o polígono de 14, não é? O polígono de 16 lados e o polígono de 17 lados, ó. Lançando esse desafio aqui para vocês. Como é que se chama esse polígono aqui mesmo, hein, pessoal? Não tem aqui, né? E agora? Estou lançando esse desafio para vocês, ó. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar esse desafio hoje, segunda-feira. Eu quero ver quem que vai me responder. O primeiro que vai colocar lá na segunda-feira, lá na página da turma. Primeiro que vai colocar lá, certo? Na página da turma o nome de cada um desses 4 aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Agora vamos ver qual é a atividade para casa. Então vamos lá. Para casa vai ficar esse aqui, ó. Caderno de atividades, página 15 e 16, questões 5 a 8. Certo, pessoal? Com essas questões aqui, a gente finaliza essa parte de polígonos. Essas questões aqui, ela trata justamente do que nós falamos agora nessa última aula. Se tiver alguma dúvida, coloca lá na página lá da turma. Você tem a observação, você pode postar alguma pergunta, alguma informação, alguma sugestão, qualquer coisa que você quiser colocar lá, dar um tchau pro tio, pra turma, pra galera e tudo. Tiver alguma dificuldade, passa lá, coloca a observação que o tio vai dar uma olhada lá e vai preparar uma aula específica para esse conteúdo que você tiver com dúvida, certo? Não pode ficar com dúvida. Tudo bem? Atividade vai ser essa aqui, ó. A missão de vocês nessa semana é fazer essa atividade aqui. Página 15 e 16, questão 5 até a questão 8. 5 a 8. Tudo bem, pessoal? Então um abraço, até a próxima aula. E fique em casa, obedeça o papai e a mamãe e estudem. Um abraço.